Se tem alguma coisa que a gente sabe com clareza é que o Google Data Studio é uma excelente ferramenta na hora de montar dashboards, beleza? E é a sua função como cara que vai montar esses dashboards de conhecer ela por completo para deixar o relatório muito mais fácil e muito mais atraente para o seu cliente ler, beleza? Então nesse vídeo aqui de hoje a gente vai fazer uma geral por todos os gráficos que existem aqui dentro do Google Data Studio para você saber qual gráfico certo utilizar na hora certa, beleza? Antes da gente olhar todos esses montes de gráfico que o Data Studio fornece pra gente, a gente precisa ter uma ideia na cabeça. Que tipo de relatório a gente quer fazer e qual cliente que vai olhar. A gente precisa ter esse objetivo bem claro para a gente saber a melhor maneira de disponibilizar isso. E conhecer qual gráfico o Data Studio oferece para a gente saber o que preencher ali é essencial e faz toda a diferença na hora de montar o seu relatório. Faz toda a diferença naquela reunião onde você já estava meio nervoso, só que você mostra o seu relatório e ele começa a falar por si só, beleza? Então vamos aqui para a tela para a gente dar uma geral em todos esses gráficos do Data Studio, beleza? Beleza, pessoal, caso você seja um pouco mais novo no Google Data Studio, para adicionar um gráfico, a gente aperta aqui em adicionar um gráfico e ele já mostra esse monte de função aqui para a gente, beleza? Ele mostra 3 tipos de tabela, 2 tipos de visão geral e tudo mais. Mas beleza, vamos começar aqui pela parte da tabela. Qual que é a diferença desses 3 tipos aqui? Beleza, pessoal, a diferença que a gente tem nesses 3 tipos de tabela é a diferença entre essa primeira aqui, ela é uma tabela simples, ela só mostra aqui as nossas dimensões e as nossas métricas, sem muita frescura, sem muita coisa aqui para enfeitar, apenas o dado bruto, beleza? A nossa tabela aqui com barras, ao invés de apontar aqui um número, ele vai apontar uma barra aqui pra gente, indicando qual que é maior, qual que é menor. E se a gente ficar com o mouse aqui em cima, aí sim ele dá pra gente o número dessa métrica aqui, beleza? Pode ser útil em alguns casos aí, quando você quer uma demonstração um pouco mais visual, beleza? E essa última aqui, essa tabela com mapa de calor, ela traz pra gente automaticamente uma cor mais clara atrás da métrica mais alta, porque é natural do cérebro humano olhar mais claro primeiro, porque ele chama mais atenção. Então aqui, além de o número ficar bem claro, ele já dá esse destaque para você sentir a diferença que um tem pro outro, beleza? E conforme vai descendo aqui, ó, vai ficando mais escuro até ficar bem murcho aqui, ó. Então essas são as principais diferenças dos tipos de tabela, beleza? Agora vamos para os próximos gráficos. Aqui a gente tem os gráficos de visão temporal, beleza? Vamos puxar o de cada aqui para ver qual que é a diferença. Beleza, pessoal, o nosso gráfico de visão geral aqui, ele serve mais para quando você quer deixar bem escancarado uma métrica em específico, normalmente utilizada para custos, para leads, para o objetivo da campanha, beleza? E o outro aqui, ele faz a mesma coisa, só que a diferença é que ele traz esse dado abreviado, para não ficar algo muito grande quando você trabalha com métricas grandes, por exemplo, igual impressões, às vezes custos, se for o seu caso e tudo mais. Ele traz essa métrica pra gente abreviada. No caso aqui, ó, em vez de ele trazer o número inteiro, ele traz aqui, ó, 600,18 mil. Algo mais fácil de ser entendido, beleza? Vamos para os próximos gráficos. Beleza, pessoal, agora aqui a gente tem uns 3 tipos diferentes de gráficos temporais, beleza? Primeiro aqui a gente tem o nosso padrão, que ele já tem aquela gradezinha ali atrás, ele fica aqui a nossa métrica ao longo do tempo, beleza? Logo após ele, a gente tem esse mini gráfico aqui, que ele é a mesma coisa, ó, só que ele não tem toda essa poluição visual, entende? Ele não tem esse eixo Y aqui, nem esse eixo X, nem a legenda e nem a grade atrás. Ele só fica o gráfico solto, ó. Um gráfico bem mais minimalista, caso seja interessante para o seu cliente ou para a sua apresentação específica. E por último, a gente tem um gráfico suavizado, que ele é um gráfico que fica mais suave as transições de um período para o outro, ó. Fica mais curvadinho, mais bonitinho. Eu pessoalmente não gosto muito disso daqui, porque ele acaba que suaviza algumas diferenças para elas não parecerem tão abruptas. Por exemplo, essa parte aqui, ó, desse dia aqui, ó, do dia 3 até o dia 6 aqui, essa métrica ela despencou. Mas porém aqui, ó, ela parece que ela despencou um pouquinho mais devagar, entende? Ficou mais suave essa transição de um para outro, beleza? Agora vamos para os próximos gráficos. Beleza, pessoal, aqui a gente tem os gráficos de coluna e os gráficos de barra. A principal diferença é que um é em pé, outro é deitado, beleza? Os dois acabam servindo para a mesma coisa, apenas esse efeito visual de diferente. Beleza? Vamos para os próximos gráficos agora. Beleza, pessoal, gráfico de pizza e gráfico de rosca ou gráfico de rosquinha. Qual que é a diferença? Nenhuma, os dois são a mesma coisa. Basicamente, a única diferença é esse buraquinho aqui no meio, que é só você vir aqui, selecionar no gráfico, vir aqui em estilo, você consegue configurar isso. Eles acabam que são os mesmos gráficos, apenas com uma estética um pouquinho diferente. Vamos para os próximos gráficos. Beleza, pessoal, chegou a hora aqui dos gráficos de mapas. Aqui a gente tem um mapa do balão, que ele é basicamente, ele faz umas bolinhas, conforme maior a região que tiver o número da métrica que você selecionou, maior vai ficar o balão dela, beleza? Aqui é nossas impressões pelo Brasil. O mapa preenchido, ele vai preencher pra gente uma cor mais escura, a parte que foi mais atingida, beleza? Ó,
aqui a gente consegue ver exatamente quais partes do Brasil foram mais atingidas pelas nossas publicações. E o de calor, ele vai identificar como se fosse uma região de calor, a parte mais quente, a parte mais atingida, e mais fria, mais verde, a parte menos atingida, beleza? E vamos para os próximos gráficos. Beleza, pessoal, aqui a gente tem o nosso gráfico de combinação, que ele é basicamente o gráfico de linha junto com o gráfico de barra, que assim a gente consegue ter uma bela noção de uma métrica pela outra pelo dia. No caso aqui a gente costuma utilizar esse gráfico para representar o custo por lead naquele dia e quantos leads a gente teve, porque são duas métricas que caminham juntas, beleza? Agora vamos pro próximo. Beleza, pessoal, esse daqui é o gráfico de árvore. Qual que é a principal intenção dele? A principal intenção dele é trazer de uma forma literalmente visual qual dimensão possui a maior métrica. Como assim? Aqui a gente pode ver pelo tamanho qual dessas campanhas aqui teve o maior número de impressões, beleza? Ele traz essa métrica pra gente visual, ele traz essa métrica conforme um tamanho. Aí ele organiza isso daqui conforme uma árvore ali. Mas esse trechinho aqui do lado, essa temperatura, que ele indica o tamanho desse conjunto ou dessa dimensão perante ao maior. Por exemplo, aqui, nesse daqui eu tenho 196 mil impressões. Nesse outro aqui, eu tenho 114. E ali na parte de calor já posiciona mais no meio. Por quê? Porque os outros, eles já estão muito abaixo disso. Beleza? Então ele acaba sendo os mais pertos. Beleza, pessoal? Esses daqui são os principais gráficos que a gente utiliza dentro do Google Data Studio. Caso você não tenha entendido alguma coisa, pode comentar sua dúvida aqui embaixo que a gente te responde sem nenhum problema. Não se esquece de deixar o like no vídeo se você gostou e se inscrever no canal para não perder os próximos, beleza?